Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. O Museu das Memórias Impossíveis promove o grupo de trabalho Trauma e Memória Interlocuções. E nesse ano de 2025, vamos nos debruçar sobre o tema das deficiências. Para trabalharmos esse tema tão complexo, pensamos ser importante formularmos algumas questões fundamentais. Nossa cultura está preparada para acolher aqueles sujeitos que não se enquadram em determinados parâmetros? Como acolhemos as deficiências na nossa sociedade? O que significa incluir alguém?
Incluímos na diferença ou tentamos achatá-la, suprimi-la? Almejamos a normalização? Estamos sabendo escutar os sujeitos não somente na sua deficiência, mas nas suas singularidades? Qual é a imagem que esses sujeitos têm de si mesmos? Como se veem e como são vistos? O que temos a aprender com as deficiências? O que são os objetos? A quem eles servem? O que eles revelam de cada um de nós? Qual relação que construímos com e através deles? É evidente que elegemos, ao longo de nossas vidas, objetos essenciais para nós. Objetos que carregam memórias, que dizem quem somos. Objetos que são para além do que são, objetos que carregam uma narrativa tão forte que acabam tendo a força de nos situar no mundo. Mas o que são os objetos quando eles são em si mesmos? O que são eles quando não carregam uma história, uma metáfora? Poderia parecer que um objeto destituído de metáfora ou simbolização seria um objeto vazio, que não diz nada. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a insistência da repetição nos mostra a sua importância. Mostra que mesmo o objeto que não carrega uma história se torna ele próprio parte do corpo do sujeito, uma extensão que transmite algo, que gera algo em nós. Essa exposição conta do trabalho de Ademir e de Márcia, que se deu ao longo de anos em um Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Não se trata de um trabalho em conjunto, mas de dois trabalhos que se encontram. Ademir passou a vida dobrando papéis, jornais velhos ou novos, folhas de caderno usados, folhas de revista. Não importava qual era o tipo de papel, desde que não fosse em branco. Servia para o seu propósito. Se estava furado, Ademir colava o papel, colava tão bem que parecia uma costura. Cerce seus rasgos até não ficar quase nenhum resquício de que um dia foi rasgado. Depois, desenhava na folha e a dobrava. As dobraduras pareciam que tinham saído de uma gráfica, como se as folhas tivessem vindo de uma loja, como se fossem novas. Ele, então, agrupava 10 dobraduras em uma sacola plástica. Ademir é um artífice, um curador de papéis. Sua vida estava em tempo cíclico, em um looping infinito de infinitivos. Coletar, serzir, desenhar, colar, dobrar, endereçar. Para onde endereçar seu trabalho? Por anos, ninguém o recebera. Suas dobraduras, cartas, ficaram sem destinatário. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu, acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Esperava que alguém abrisse as portas para ele entrar. Precisava ser convidado a entrar. Nunca entrava sem convite. Se ninguém abrisse, ele ia embora. Márcia abriu as portas para Ademir e colocou seu trabalho dentro de determinado lugar de valor, de diferença. Ele dobra como ninguém. Marcou sua diferença no mundo. Inscreveu Ademir na memória. Márcia se fez destinatária do trabalho de Ademir. Se responsabilizou por ele. Por ele, Ademir, e pelo seu trabalho, que na verdade sempre foram um só. A extensão que se funde no corpo. Ademir, como os papéis, também tinha o corpo dobrado, de tanto dobrar. Márcia não só o recebeu, como começou a construir pastas e caixas feitas sob medida para caber as dobraduras de Ademir. Márcia fez o que ninguém antes tinha feito, desdobrou as dobraduras. Resolveu ver o que tinha lá dentro. Revelou as inscrições guardadas em suas dobras. Por que dobrava? O que significavam seus desenhos e inscrições? O que queria dizer? Por que não parava de dobrar? Por que suas sacolinhas vinham sempre com 10 dobraduras? Por que os papéis não podiam ter nenhum rasguinho? Qual sua história? Márcia marcou uma diferença na vida de Ademir. Ela o viu como alguém único, singular,
que fazia algo como ninguém. Márcia entra em looping também. Receber, agrupar, organizar, encaixotar. É assim que se dá o encontro. Ademir dobra, Márcia coloca nas caixas ou pastas. Quando não tem mais onde guardar, Márcia fotografa tudo para poder descartar. Nunca descarta sem registrar, nunca descarta sem preservar. Depois disso, tudo começa novamente. Ademir não se importa com o destino de seu trabalho. O importante é fazê-lo e entregá-lo a Márcia. Márcia se importa. Sente que esse trabalho precisa de um destinatário. O infinito do trabalho de Ademir começa a ficar insuportável para ela. Ela não queria que o infinito de Ademir fosse o seu infinito. Então, ela põe um fim. Vai seguir recebendo o trabalho de Ademir, mas ela própria pararia de fazer as caixas e as pastas. Ela precisa de mais verbos no infinito para marcar um finito no infinito de Ademir. Fotografar para descartar. Ela, então, começa a fotografar o trabalho deles, mas ainda não sabe para onde endereçar as fotografias. A entrada do museu nessa história é um acaso. Um segundo encontro se dá. Agora, o encontro é entre Márcia e o Museu das Memórias Impossíveis. No momento em que ela não sabe mais o que fazer com o material, um convite de exposição surge e o destino das dobras de Ademir e dos desdobres de Márcia acontece. Márcia pode endereçar o trabalho dos dois ao museu. Ademir, que sempre considerou suas dobraduras como trabalho escolar, agora tem seu trabalho musealizado. Seu trabalho começa a abrir portas para nós que o olhamos a partir do olhar de Márcia. E agora abre portas a quem aqui o vê, através do olhar do museu. Agora é ele que ensina, no sentido das perguntas que seu trabalho provoca em quem o vê. Os infinitos de Ademir, os finitos de Márcia, encontram as possibilidades no impossível do museu. Bom, boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com a Márcia, com a Ana Flávia. Eu vou apresentar a Márcia aqui para vocês. A Márcia Taboada de Souza Sotile nasceu em Porto Alegre em 1962, terapeuta ocupacional, fez especialização em filosofia da linguagem e teoria do conhecimento na Unicinos. Estudou no Centro Lídia Coriá e na APOA. Entre 2001 e 2019, trabalhou na área de saúde mental no CAPS Centro, serviço da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. Nos anos 1990, iniciou um percurso pelas artes visuais no Ateliê Livre Chico Stockinger, em Porto Alegre. Em 2003, ingressou no Torreão, tendo aulas teóricas e orientações com Jailton Moreira. Desde então, vem estudando e desenvolvendo alguns trabalhos em artes visuais, tendo participação de algumas exposições coletivas. Márcia, a palavra é tua. Boa noite, também estou muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho com vocês sobre esse trabalho, que, nossa, já passou um tempo, parece mentira, mas fui dando uma revisitada e 10 anos de que esse trabalho já foi concluído. E eu gostaria, assim, primeiro de salientar a importância de uma instituição como o CAPS, Cais Mental, Centro, e da equipe que possibilitou que esse acolhimento tão diferente do seu Ademir e que esse trabalho pudesse desenvolver naquele espaço, naquela forma de acolhida tão diferente. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado na saúde, nas políticas públicas de Porto Alegre, e eu fui pensando que, nossa, o cais mental surge de um desdobramento da pensão pública Nova Vida, que está sob ameaça de fechamento, então, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, e eu fico muito, assim,
impactada com tudo isso, porque o seu Ademir foi um dos primeiros pacientes do CAIS Mental Centro. Então, isso nos toca diretamente, assim. Esse trabalho não aconteceria se não fosse todos nós juntos, olhando. Então, acho que a exposição está maravilhosa, acho que os textos falam muito, enfim, como foi tudo isso que ele fez e que eu, enfim, acabei podendo ter a possibilidade de olhar e poder fazer algo com isso que ele fez ao longo da vida inteira. Então, eu queria poder, então, contextualizar um pouquinho isso que diz dessa chegada do seu Ademir no CAPS, e passou por vários atendimentos e tentativas de poder entender o que dizia, o que ele traria ali, e muito pouco a gente andou, porque essa coisa dele não abrir as portas diz muito desse funcionamento tão fechado, assim, para ele mesmo. Então, foi a partir também de um arejamento que eu acho que a instituição possibilita, que foi a entrada de estagiários, de estudantes, como isso é importante num serviço. Então, a partir de uma pergunta, assim, de uma estudante que já acompanhava, porque cada ano que se passava, pensávamos, bom, quem é que vai acompanhar o seu Ademir? Porque ele ficou, na verdade, sendo acompanhado 10 anos antes de eu olhar para isso e poder, pelo menos, assim, dar algum valor, e achei, assim, lindíssimo esse trabalho que ele fez, mas ele fazia, né? Então, assim, ele ficou, na verdade, sendo acolhido em diferentes momentos e situações, foi o que possibilitou, na verdade, que a gente pudesse desenvolver isso. Então, o seu Ademir é alguém que traz esses papéis em sacolinhas, como vocês viram ali, toda semana. Eu acompanhei durante 8 anos esse trabalho, até conseguir dar um fim, assim, que também foi muito difícil, porque fui tomada nessa transferência, nessa acumulação, também estava recebendo e fazendo isso de uma forma, até me dar conta que repetia, e era, assim, uma repetição quase infinita mesmo, mas eu consegui, enfim, concluir esse trabalho, quer dizer, para mim, porque não tinha muito, como é um trabalho de vida inteira, então, assim, por que de vida, né? Porque deu para perceber ali um pouco, né, pelas fotos e pela escrita de vocês, o quanto na casa era tomada de papéis, e então ele, desde muito, muito cedo, ele fazia isso de escrever, de remendar, de dobrar. Chegou um ponto que não foi mais possível ele ter cama e não ter um lugar para dormir. Então, isso que eu pensava, assim, e a gente chegou à conclusão de que o corpo também se dobrou, porque o trabalho foi de uma ordem tão grande que não tinha mais como ele ter um espaço, ele ficava o tempo inteiro, ele parava, assim, às vezes eu perguntava assim, mas o senhor dorme, o senhor come? Quando tenho fome, quando tenho sono. E era em qualquer lugar, era se encostar em alguma peça. Então, quando vimos tudo isso, foi bastante impactante, assim, de ver que o espaço era todo tomado de papéis, né, organizados e dobrados, tudo era dobrado dentro dos armários. Então, assim, isso que ficou para nós, assim, como algo muito de uma totalidade, assim.
E foi possível, eu acho que esse endereçamento que ele acaba permitindo que eu consegui receber, permitiu abrir alguns buracos aí, onde a gente consegue, assim, esvaziar esse todo, esse espaço, e que ele pudesse circular e ter um pouco mais de tranquilidade, assim. Então, houve alguns desdobramentos a partir de tudo isso, assim, que foi para além desse momento de troca e de encontro, né, que com certeza são 2 trabalhos, né, ele dizia muito bem, a senhora professora, doutora, faz o seu trabalho, eu faço o meu. Então, ele desenhava, dobrava e remendava, e eu fotografava, filmava, colocava nas caixas ou nas pastas. Ele acompanhou todo esse processo, assim, ele achava bem interessante. Mas, assim, continuava, claro, como aluno, todos esses serviços de saúde mental que ele passou eram escolas, os hospitais psiquiátricos também. Então, ele era um aprendiz, alguém que colecionava papéis, alguém que fazia um artista desse trabalho que ninguém fez assim igual, e que tem essa particularidade toda desse volume, realmente era muita coisa. Eu, quando chegou um ponto assim que caixas não era mais, eu achava assim que eu tinha que ir dando esse limite, assim, então eu fiz 20 caixas para colocar essas dobras, essas dobraduras dele com esses desenhos. Interessante que nesses desenhos também dizia de uma rotina. Então, alguma vez ele me explicou que começava pela mãe e o pai, e ali ele colocava o calendário, as consultas, o nome das pessoas. Então, isso também houve uma certa mudança, assim, isso no início, quando eu comecei a abrir e olhar esses escritos, e outros colegas também já tinham olhado, era mais cópia de jornais, e não tinha algo dele ali, da vida. Então, não sei, eu comecei a observar que isso também se deslocou um pouquinho, e ele começou a fazer esses escritos e começou a me contar, porque a nossa conversa não era de uma lógica, não é possível, assim, era muito difícil ter uma conversa, assim, com ele, porque se perguntava uma coisa, ele respondia qualquer outra, então ficavam esses vazios, assim. Mas no escrito a gente conseguiu, assim, entender, eu consegui entender um pouco mais dessa rotina e dessa forma dele colocar ali as coisas, e eu acredito, assim, que foi super importante esse tempo que ficamos. O seu Ademir, ele, no final de 2016, ele é transferido de serviço, porque ele já estava bastante debilitado fisicamente, assim, já estava com 70 anos e muitas queixas. Então, ele foi transferido, e dali para frente ele veio a falecer em 2018. Então, a gente não teve mais contato, assim. Então, o último contato com ele foi em 2016. Mas é isso, acho que eu fico à disposição de perguntas que vocês tiverem, estou aqui. E salientar isso, que o CAPES, na verdade, agora em janeiro também vai estar completando 30 anos, como é importante, são muito importantes esses serviços para o acompanhamento, atendimento desse público. Então, é isso. Obrigada, Márcia. É tão lindo o teu trabalho, tão impressionante que tu fez.
Vou passar, antes da gente continuar a conversa, eu vou passar a palavra para Ana Flávia Ceroto. Ana Flávia é artista visual, escutadora e contadora de histórias, jardineira, mística, caminhante, escritora de emergência. Formada em artes visuais pelo Instituto de Artes da URGS e mestre em História, Teoria e Crítica da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da URGS. Atuou como instrutora de artes visuais junto ao Ateliê Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre entre 2001 e 2021. Atualmente é responsável pelo espaço independente Casa Dona Flora, em Porto Alegre, onde coordena grupos e onde estão abrigando projetos como a Carroça, no Coração da Agulha, Ateliê de Observação Orgânica e Laboratório de Práticas. Ana Flávia, a palavra é tua. Boa noite, pessoal. É difícil falar, né? Quando a gente se encontra com um trabalho de tanta delicadeza e de tantos silêncios também, né, Márcia? Eu, primeiro, antes de trazer talvez algumas perguntas, queria agradecer o convite do museu, né, da Maíra, para a gente estar junto hoje. É sempre um espaço, eu acho, de a gente se escutar, né, em torno desses lugares difíceis, assim, que a gente encontra na vida das relações com o que está no desvio, né, na margem, assim. E eu queria primeiro te dizer diretamente, né, Márcia, assim, que é muito encantador ver o teu trabalho junto com o Ademir, ou esses dois trabalhos, né, cada um no seu, mas funcionando juntos, né? E eu fiquei muito pensando sobre essa condição de encontro, e desse terceiro tempo de encontro, que é um encontro com o museu, que faz com que a gente possa estar aqui em torno disso agora, né? E do CAPS, que tu fala desse serviço que é incrível, uma construção social incrível, né? Assim como eu tenho essa passagem também pelo serviço público, pelo Ateliê Livre, né, que também acho que é um espaço incrível, todos eles, infelizmente, muito fragilizados, né, cada vez mais em função de decisões e posturas políticas, assim, muito violentas, eu acho, com o que pode ser feito no serviço público, né, então, primeiro te dizer, assim, que me encontro também contigo, né, nesse lugar de servidora pública, e como tem uma dimensão de silêncio também, no sentido do que a gente consegue fazer diante do que vem acontecendo com os espaços públicos, né, com as tessituras públicas. Eu acho que encontro o teu trabalho com o Ademir nessa dobra também, do lado de cá, né, que é, de um lado, ver a beleza e a delicadeza do que é possível quando a gente tem condições, né, e equipes e espaço para realmente trabalhar num passo a passo, no limite do impossível, né, e fazer algo como vocês fizeram, como equipe, como tu fizeste com o Ademir, junto com ele, e pensar que são condições muito fáceis de serem apagadas, né, então, acho que foi a primeira coisa que eu pensei, disse, nossa, que trabalho bonito, encantador, que sucessão de encontros que faz com que a gente possa ainda estar falando disso hoje, né? Eu, nesse momento, fiquei pensando nesse museu, né? Que a gente está aqui nessa construção, assim, que eu venho acompanhando, assim, um pouco
caminhando ao lado, às vezes um pouquinho mais perto, às vezes, né? Mas fiquei pensando nessas coisas e me veio, né, uma imagem num poema, assim, que eu queria arriscar trazer como uma abertura para o pensamento. Se eu abrir aqui, eu estava lendo e olhando e pensando, nossa, a poesia, né, o ato de criação é algo que pode acontecer num encontro. E, enfim, trago isso da minha própria trajetória de pensar cada vez mais a arte e poesia como algo que é da ordem do encontro e não de um objeto, né, em si. E, e aí, enquanto eu vi a exposição, eu fiquei com um poema da Adília Lopes, que eu queria ler para vocês. Talvez já conheçam, que ele é muito especial. Arte poética. Pensei nesse trabalho todo, né, coletivo, conjunto, como uma escrita de um poema. Escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Nunca pesquei assim um peixe, mas posso falar assim. Sei que nem tudo o que vem às mãos é peixe. O peixe debate-se, tenta escapar-se, escapa-se. Eu persisto, luto corpo a corpo com o peixe. Ou morremos os dois, ou nos salvamos os dois. Tenho de estar atenta, tenho medo de não chegar ao fim. É uma questão de vida ou morte. Quando chego ao fim, descubro que precisei de apanhar o peixe para me livrar do peixe. Livro-me do peixe com um alívio que não sei dizer. E em torno desse peixe, né? E dessas lógicas, eu fiquei pensando na beleza e na aposta, né? Com as perguntas que o GT trouxe, né? No início, nesse eixo temático de pensar as deficiências, essas perguntas de como é que a gente está preparado ou não, socialmente, culturalmente, para acolher, né? Tu usaste muito essa palavra, né? Bonita, Márcia, acolher a diferença radical, a radical, no caso da Ademir, né? E como essa atitude, a aposta de que entre essa diferença seja possível criar algo da ordem da poesia, né? E da beleza. Porque do lado de quem encontra hoje o registro do museu, eu acho que a gente encontra com a beleza, né? De todos os gestos, dos gestos possíveis do Ademir ao longo da vida, né? Coletando, dobrando, criando esses enigmas, acumulando, né? Esse enigma contínuo, essa carta enorme, gigantesca, que nunca termina. Fiquei imaginando os teus enigmas, né? Os teus dilemas de que fazer com isso, como, né? Eu acho que essa é a grande pergunta, assim, que eu queria talvez até discutir mais, assim. Como foi o processo do teu lado de ir recebendo esse oceano sem fim de papéis e sacolas e dobraduras, esse gesto, né? E, e encontrando algum jeito de estar em diálogo com o Ademir, através dos gestos que tu foi tomando para ti, assim, eu fiquei muito querendo escutar um pouco mais sobre essa construção, porque acho que esse é talvez o coração do enigma, sempre, né? Nas trocas, né? O que a gente faz com isso que vem do outro, e numa situação como essa, em que o Ademir está na escola, né? E tu tá ali no lugar de a professora que sabe, né? Como é que eu sei o que diante disso, e como que eu fui como que tu foi te posicionando, enfim, testando formas, né? Eu queria escutar um pouquinho mais, sim, se tu pudesse falar desse processo para gente. É claro, não, ele foi muito difícil e de alguma forma eu nem sei assim quando que eu comecei a me angustiar porque essa repetição e
E toda a segunda-feira, e sempre vinha as sacolas, e eu achava, assim, de uma forma bem ilusória, que eu iria fazer mais caixas e mais caixas e mais caixas, até me dar conta que o que era impossível eu seguir fazendo esse trabalho assim. Então, eu simplesmente fui juntando essas sacolas, juntando. No CAPS, fui armazenando nos armários, daqui a pouco não dava mais, não tinha mais espaço, tirei dos armários, botei no meu carro, trouxe para casa e comecei a colocar em outros locais. Até isso tudo assim, a gente está falando de um tempo que são anos. Eu acompanhei 8 anos. Esse trabalho inicial de abrir tudo que tinha até ali, que era muita coisa, e ver essas costuras, esses rasgos, que aí eu fiz isso no ateliê com o Jailton, no Torreão, a gente olhou alguns e eu comecei a retirar todos os que tinham, então, esses adesivos e separar em pastas e dobrar todas as outras que tinham, que era muito. E isso deu 20 caixas. E eu, depois disso, não, deu umas 15. E aí eu ainda fiz mais, mandei fazer, né? Porque era conforme o tamanho. Eu tô com uma aqui, que eu guardei. Essa aqui, eu guardei de recordação, que eu nem sei quantas folhas tem aqui, mas as demais, elas se deterioram, porque papelão, com esse tempo todo, então, umidade, enfim, mas essa aqui ainda tá. E eu guardei. Mas é muito difícil. E aí eu me dei conta, assim, que essas sacolas, bom, o que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir me desfazer? Ou o que eu faço com elas? Porque eu abri todas e não tinha mais, né? Esse trabalho, ele foi, de uma certa forma, ficando diferente ao longo desses anos, porque ele não tinha mais oferta de papéis. Então, isso também foi algo que ele comprava cadernos, então ele começou a fazer só em folha de caderno esse trabalho, né, das escritas sempre. E essas sacolas, então, eu achei assim, uma forma de conseguir documentar foi contando elas e conseguir me desfazer, então. Mas muito difícil. Vou dizer que, nossa, eu fui tomada também por essa coisa do acúmulo e é muito complicado. É um trabalho que como eu disse, assim, e vocês também apontaram super bem, que é do encontro e esse encontro, assim, com o que eu fiz e o que ele, porque, nossa, é o tempo inteiro ele ali, né? Assim como foi muito difícil a saída dele, né? Ele foi saindo, a iniciativa foi dele, assim, não conseguiu mais ir. E quando ele começa a faltar esses encontros, a gente vai se dando conta que já não dá mais. Então, foi uma coisa. Mas é um tempo, né? 8 anos, toda semana, não tinha férias, porque eu tirava férias, mas esse trabalho ficava lá, alguém recebia por mim, endereçava. Então, foram todas as semanas durante 8 anos, praticamente, né, que ele levou. E é isso, assim, muito difícil. Vou te dizer que nem sei dizer quando que... Eu me dei conta, eu acho que é quando não tinha mais como armazenar. Então, quem sabe, fotografando, filmando, e eu conseguia. É uma posição, né, de guardiã ali de algo que é tão tem uma responsabilidade, né, Márcia, que eu imagino que o gesto, por exemplo, de se desfazer desses papéis, o que seria, né, qual é o peso de escolher jogar fora alguma coisa, né, dessa natureza, assim. E quando a gente conseguiu
porque esse trabalho, assim, claro, ele começou a ficar muito mais confiante e permitiu que fôssemos à casa dele e víssemos, porque alguns colegas já tinham conseguido, mas ele imediatamente que viu o que tinha lá, e ele não permitia mais entrada, então ele não abria a porta, enfim. Mas depois de algum tempo ele conseguiu confiar e gostou da palavra doação, de doar os papéis para uma instituição. Então, isso foi um feito, assim, com muito cuidado, ele foi retirando, a gente acompanhou isso, eu, mais uma colega, mais um residente, ele permitia que eu levasse pessoas junto comigo, e a gente conseguiu retirar esses papéis para que abrisse um pouco de espaço para ele ainda viver um pouco mais confortável, porque nem televisão, nem mesa de refeições, nem cama, nem nada. Era sempre assim um cantinho no meio de muito papel. E nos chamou muito a atenção porque eu acompanhei também alguns acumuladores e é diferente, assim, ele era um colecionador de papéis. Não era uma acumulação assim, indiscriminadamente, né? Eram papéis mesmo de diferentes tamanhos, e ele colocava aquela foto daquele papel empilhado, é muito impressionante, parece um bloco assim, cortadinho, é impressionante aquilo numa cadeira, e tudo na casa, isso também nos impressionou muito, era dobrado. As cobertas, tudo era dobrado e ensacado, dobrado dentro dos armários, assim, era dobrado e ensacado, dobrado e ensacado. Tudo era ensacado, tinha sacolinhas, muitas, e os papéis, muitos. Bom, tiramos, sei lá, acho que mais de 100 quilos de papel, sei eu, muito mais de tonelada, eu acho, muita coisa. Mas foi importante, assim, eu fiquei muito preocupada com esse esvaziamento também, porque alguém que... E aí, só que ele disse que estava bem, ele continuou indo, estava bem, estava conseguindo deitar ou sentar no sofá, e ele, a partir daí, ele me disse que eu podia voltar lá para continuar tirando coisas, à medida em que alcançasse uma determinada altura. Eu achei muito engraçado. Então, assim, bom, se Como chegava... é que era isso? Quando chegava, ele estabelecia essa altura, ele dizia, a senhora agora já pode ir lá buscar. Então, eu ia, buscava, botava no carro, dava embora, para doação. Então, ele estava também podendo doar esses materiais, né? E eram só coisas, assim, de papéis não escritos. Papéis, então, limpos. Ah, eu entendi que ele só trabalhava com papel já impresso, com alguma marca escrita. Não, jornais, claro, não escritos por ele, não tinha uma intervenção dele, é isso. Não, papéis variados, jornais, revistas, enfim, papéis variados e xerox, muitos xerox. Durante um tempo, ele morava do lado de uma fruteira, e aí ele recebia aqueles papéis de embrulho, então era muito bonito, até eu estou aqui com um que eu separei, mas vocês têm mais bonitos ali no museu. Esse aqui, que é um papel de embrulho no meio de um xerox. E é impressionante esse trabalho de durex. É incrível, ele corta e faz esse remendo perfeito. Era com durex que ele colava? Durex, eu chamava durex, ele chamava adesivo. Então, era um adesivo durex. E aqui também é outro. É incrível isso, né? Impressionante. E esse aqui que é com as listas telefônicas, quando ainda a gente existia lista telefônica. Uau! E aí são vários remendos, né? E essa escrita, a caneta por cima é dele? É dele, Aqui está aquilo que eu disse, ó, que nesse começo, assim, durante muitos anos foram cópias, né? Então,
copiava de jornal e fazia essas letras, assim, que ficavam cheias, ele normalmente era assim. Só que sempre, neste caso aqui, deixa eu ver, não tá o pai e a mãe, mas ele me dizia que depois que aqui sim, aqui no canto, pai e a mãe. Ele sempre começava com o pai e a mãe e uma casa. Mais ou menos era assim. E aqui também, nesse que mostrei para vocês, ó, o pai e a mãe, a casa e a árvore. E era assim. Mas... Márcia, eu fiquei curiosa, tu falou um pouquinho, né, de onde o Ademir buscava o material para o trabalho dele, né? Tu falou da fruteira, e eu fiquei curiosa se ele tinha, assim, rotinas de coleta de Tinha. material, como é que era Ele ia em esse... bancos, na época que ele conseguia material xerox nos bancos, ele pedia, e muito nos correios. O pai trabalhou nos correios, ele chegou a trabalhar um pouco de tempo nos correios, que e aí interessante. ele adoeceu, e aí ficou, depois aposentado, ele ficou muito pouco tempo nesse trabalho, ele era jovem ainda, mas o pai trabalhou nos correios. E ele ia sempre nos correios buscar material. Só que ele, como ele não abria portas, isso é no real, ele ficava na porta, alguém abria e ele entrava. Se não abrisse, ele ficava do lado de fora. Então, muitas vezes ele disse que ele foi e não conseguiu entrar. Mas por quê? Porque não abriram. Não teve ninguém saindo, né, nem entrando, então ele ficava na porta. Mas eram lá que ele buscava, e a fruteira ajudou bastante também. Jornais e esses outros papéis ele conseguia lá. Durante um tempo eu também forneci material, né, disponibilizava, bom, depois fui me dando conta, não, também não. Enfim, é um trabalho que foi sendo tomado pela transferência ali, nossa, uma confusão. Até me dar conta que, bom, vamos pôr alguns limites aí. Gente, vamos abrir também para todo mundo conversar. Tá aberto. Não é para impedir as conversas, Ana Flávia, e as perguntas da Ana Flávia, mas. Sim. Ó, já tem fila. Ana Laura. Oi, Márcia, querida. Oi, Ana! Nós trabalhamos juntas um tempo, foi uma experiência muito, muito especial, muito legal poder te encontrar, né? Eu fiquei, eu já tinha visto esse trabalho pelo museu e tal, mas eu nunca tinha ouvido o relato, assim, a história, tu contando dessa história, né? E é diferente, assim. Então, eu queria te perguntar, quando tu disse que ele adoeceu, ele teve uma crise ou ele sempre foi assim? O seu Não, Ademir, a vida toda teve isso, ou teve alguma crise? ele ingressou no CAPS antes de eu ingressar no CAPS, ele foi mais velho que eu. Então, assim, ó, o que eu soube é que sim, quando ele foi para o CAPS, ele foi a partir de uma crise, de uma internação psiquiátrica. Então, e é ali que ele ingressou. Mas ele já tinha tido outras crises na juventude. Quando ele trabalhou nos Correios, ele surtou e também internou. Então, ele teve várias internações. E depois, bom, aí ele estabilizou de uma certa forma, se tentou medicação durante um tempo, depois teve que se parar, porque o corpo, a gente achou que ele estava impregnando com a medicação, então foi retirada a medicação, e ele ficou um tempo sem. E nesse período, tu vê, praticamente 20 anos de CAPS, porque foram 10 anos antes de eu começar a atendê-lo, assim, a ver esse trabalho, a começar esse trabalho, e mais 8 anos, então foram 18, 19 anos de CAPS. Então, nesse tempo todo, teve várias idas e vindas, e até a gente se dar conta que aquele sintoma do corpo
tinha mais a ver com as dobras e essa forma dele ficar na casa, do que com a medicação. Então, depois de um tempo, ele voltou a usar a medicação, que foi o que facilitou também. Por isso que eu digo, foi um trabalho de equipe incrível, foi o que facilitou também esse acesso a ele, porque ele era extremamente desconfiado, ele sumia, não abria a porta, enfim, não abria mesmo, nem a porta de casa, nem a porta dos outros. Enfim. Eu te perguntei pela crise porque o trabalho dele me lembra o trabalho de alguns autistas, né? No Sim. sentido de construir, de que é muito mais pela via do agir e do construir do que da fala, uma elaboração, assim, né? E a produção dele também lembra. Eu lembrei de histórias que a gente lê, o Bruno Bettelheim conta casos graves naquele livro Fortaleza Vazia, e conta por uma menina que fazia tiras e tiras e tiras de papel, e aí aquilo tinha que ficar em torno dela e ninguém podia entrar ali, né? Me lembra um pouco esse trabalho de construir uma borda, assim, né? Parece que ele precisava fazer isso. E eu acho muito interessante o efeito que teve em ti de guardiã, que eu achei interessante a palavra que a Flávia colocou, porque ele e o papel é uma coisa só, né? Como se fosse uma extensão dele. Então, como é que tu vai te livrar do papel, que é ele, né? E eu achei lindo também, pensando assim na clínica com autistas, eu não sei se ele é autista, mas me lembra assim o quanto para a gente conseguir trabalhar nessa borda, tu precisa fazer parte da borda. Tu precisa te acoplar a isso de alguma forma. Então, talvez também ele só tenha permitido que vocês conseguissem começar a entrar e mexer nisso porque tu deu um lugar e um peso a isso, né? Deu um peso. E me lembrou também um trabalho do Fernando Elini, que eu não sei se vocês conhecem, mas assim, né? Já ouviu Maravilhoso. falar? Sim, E sim. lembra um pouco essas cartografias, né? Porque a posição do Deligny, acolhendo, né, sujeitos autistas e psicóticos, era acompanhar o traçado, né? E ele fala, né? Ele diz, né? Atividades para nada. Mas que, Sim. na verdade, esse para nada tem uma aposta de uma função, né? E eu acho que é isso que acontece nesse trabalho. Esse para nada, porque, bom, aquele monte de papel, aquele monte, não parece para nada, né? Sim, sim. E tem uma aposta de que, na verdade, constitui um corpo ali, parece assim, né? Constitui É lindíssimo o trabalho. Olha, esse trabalho pode render muitas outras escritas ainda, assim. Lindo. Foi muito especial ouvir, assim, muito, muito legal. Obrigada, Ana, mas eu acho que é isso, acho que é muito parecido mesmo esse funcionamento, porque não tem, é muito ele com essas coisas e realmente para a gente poder fazer qualquer. Por isso que eu digo desse tempo, né, que só uma instituição muito, enfim, integrada e muito, né, consegue dar esse tempo todo e esse Isso. É, o enfim, Fernando Elini né? também, né? As pessoas Porque foram habitavam muitas lá, né? tentativas, claro, muitas tentativas, gente, imagina, de olhar para isso e tal, bom, mas isso é nada, o que é isso? Não diz nada. E a fala é outro complicador. Dizia A, ele dizia B, C, e aí é nada, assim. Até que bom, uma que outra coisa vai fazendo algum sentido, a gente vai dando sentido, vai dando algum sentido. Então, acho que com certeza nos papéis e na escrita tem essa facilidade muito maior do que no verbal. Acho que isso se assemelha. Obrigada. Edson? Boa noite. Oi, Edson. Bom, comovente, Márcia, Ana Flávia, conversa com vocês duas, e agora com a Ana Laura, que entrou na conversa, enfim, animou mais ainda o que eu brevemente o que me provocou, e quer dizer, muito bonito, e realmente tem uma potência
de pensamento, de perguntas, né, que acionam em nós. Porque a gente está diante de uma experiência que é do Ademir, mas eu acho que é também da Márcia, né, de uma radicalidade de método, sabe? Eu acho que isso me vem muito, é um método na sua radicalidade, né? E isso é a primeira observação que eu queria trazer, né? E também vai uma pergunta, né, embutida aí para a Márcia, né? São 3 pontos, que é a dimensão desse trabalho do que envolve arte e do que envolve clínica, né? Por quê? Eu penso em arte no sentido do que ele faz, mas do que a Márcia também faz, do que tu faz, Márcia, que é isso de criar novas linguagens, né? E nós estamos no campo da arte, né? A clínica tem essa função de acolher essa linguagem e de ler essa linguagem, que nem sempre é lida, né? Esse trabalho se perderia se não houvesse ali o teu olhar, assim, né? Como o da Estamira se perderia se não houvesse lá, né, a pessoa que viu e capturou e fez daquilo que ela fazia, né, uma obra de arte, assim, um filme que, na verdade, também gera todo, vamos dizer assim, uma radicalidade de método. E a Ana Laura agora até lembrou o Fernando Deligny, por exemplo, cujo trabalho em conjunto estava na Bienal de São Paulo, numa Bienal de São Paulo, quer dizer, então, primeiro ponto é esse, né? Que o trabalho da Márcia é um trabalho artístico, assim, e eu vejo, assim, vários artistas que também têm essa radicalidade de método da repetição, e configuram um trabalho, né? Acho que a Ana Flávia, aí na conversa também, acho que se aproxima muito disso, assim. Então, quer dizer, tem a dimensão do teu trabalho, né? Tu fotografou, tu deu uma estrutura, e aí sim, teria algo ali de uma parceria, assim, né? Enfim, eu acho que isso é uma questão que eu gostaria de trazer, que é a dimensão artística, né? De potência artística dessa experiência, né? O segundo ponto é que eu lembrei muito, muito mesmo, assim, mas faz tempo que eu reli, que eu li, né, e reli muitas vezes, do livro do Deleuze, sobre a dobra que ele deu, que é sobre o Barroco, né? Que é um livro sobre a dobra para falar do Barroco. E aí eu só capturei aqui, só para contribuir aqui para a conversa, um fragmento, porque o Deleuze, nesse ensaio maravilhoso, onde ele vai discutir sobre a filosofia do Leibniz, né, que tem a ver com a ontologia do Barroco, que é a questão da dobra, né? Onde tudo se dobra e redobra, a dobra sobre a dobra e o desdobra, né? E ele diz em determinado momento no livro o seguinte: que a dobra é crucial para pensar a diferença e a univocidade, quebrando a tradição filosófica baseada em analogias e hierarquias e propondo um pensamento que afirma a diferença na diferença, né? Enfim, toda a questão da filosofia da diferença, mas eu acho que aí cabe muito bem, né, para o nosso debate aqui, né, o quanto que esse trabalho também, dentro da temática que a gente está trabalhando esse ano, coloca em cena justamente um pensamento sobre diferença, né, nesse sentido de uma radicalidade, assim. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, muito rapidamente, que eu achei muito bonito, né, que a Ana Flávia trouxe esse poema muito preciso, assim, da Adília Lopes, não conhecia, né? Mas como, eu não sei se tu tem presente, Ana, mas me lembrou muito de um trabalho em arte, de um vídeo do Jonatas de Andrade com um peixe, onde ele pega, praticamente pesca um peixe com a mão, e é um vídeo, está disponível na internet, e ele fica acariciando esse peixe. É muito estranha, assim, a cena, sabe? É um trabalho que estava numa Bienal de São Paulo também, e é um trabalho, assim, que, enfim, que tem essa força também do que é essa dimensão poética de tirar esses objetos e as funções do seu lugar e dar um outro contexto, uma outra gramática, assim, nessa enfim, nessa construção de linguagem, tá? Então, enfim, só para
evocar ali o teu poema, me lembrou muito esse trabalho do Jonas Chandrade. Enfim, um pouco para mostrar que se a gente entra um pouquinho no campo da arte, a gente encontra esses processos também, sabe? E aí eu acho que isso quebra um pouco essa coisa estranha, como é que uma pessoa fica ali 8 anos, enfim, ou a Márcia mesmo, né? Enfim, isso tem uma dimensão, claro, tem uma dimensão clínica ali, mas tem muitos métodos de trabalho artístico que vão nessa mesma direção. A Ana Laura falou dessas meninas das tiras, eu também fiquei pensando, enfim, que incrível, né? Que trabalho é esse também, que também tem uma potência de linguagem, mas é preciso que alguém coloque isso em cena, né? É isso, muito obrigado, assim, muito rico, assim, e animador, assim, essa nossa conversa. Mas, enfim, Márcio, se puder falar um pouquinho do trabalho artístico, que tu faz isso também no ateliê, né? Ali no Torreão, no meio de artistas, quer dizer, teve uma dimensão ali de artística nesse processo que também é clínico, né? Evidente. Sim, sim, teve, né? Quando eu pensei, né, como colocar e o que fazer com isso que eu estava vendo, então, assim, essa coisa de achar, enfim, tamanhos para as caixas, mandar fazer de acordo com o tamanho das folhas, e, enfim, as pastas, como é que seria, tudo isso foi discutido e pensado, né? E, no meio disso, fui convidada para uma exposição, eu e o seu Ademir, uma exposição de arte em Florianópolis, onde também foi um nó para mim, porque todo esse trabalho só dava nó, e agora? Né? O que vamos fazer, como levar isso, vai o seu Ademir comigo, quem vai, vou só eu, e aí fomos discutir isso, e ele absolutamente, o senhor já saiu o senhor já foi... bom, esse convite é para Florianópolis, seu Ademir, para a gente levar esse trabalho nosso, enfim, sim, senhora, não, eu não, ele não falou tão claro assim, mas de forma nenhuma ele tinha vontade de ir, mas o senhor já saiu, sim, ele vai atravessar uma fronteira, ele disse. E o senhor já saiu de Porto Alegre, sim, já saiu, foi para Rio de Janeiro com a mãe uma vez, de ônibus. Mas que bacana, então eu vou levar... Mas tem uma questão, ele assim, para a senhora levar esse trabalho, a senhora tire todos os papéis das caixas. Por quê, seu Ademir? Porque vão cair. Então, assim, nesse deslocamento, os papéis vão cair. Então, a senhora tire, guarde, e quando chegar lá, a senhora põe os papéis de volta nas caixas. Então, tá, combinado. Então, assim, aí, enfim... levei, e foi interessante porque o Jailton que fez esse convite e era para dialogar com uma outra artista que também colecionava pelos. E aí, hoje é muito engraçado, porque eram pelos muito, assim, pessoais, eram, né, vários pentelhos, enfim, vários pelinhos do banho, do box, e ela colocou isso, e aí, junto com esse trabalho, que é uma coisa, meu Deus, enorme, ficou, assim, bem interessante de conversar com ela, assim, nessa coleção que era desse material. Então, assim, foi para fora, e eu me coloquei como alguém que fiz esse trabalho, né, mas isso sempre foi um nó, porque, afinal de contas, o artista é o seu Ademir, e eu apenas recebi, organizei, eu tinha um outro trabalho, mas também como alguém que tem esse olhar e trabalha nisso, né? É bem difícil. Mas é teu também, né, Márcia? É Porque meu. eu acho que é teu, assim, porque é um encontro, porque de alguma Sim, maneira é tu um também encontro. dá um formato e um contorno e apresenta, né? Eu acho Isso, que tem um isso. trabalho de pensamento visual e artístico teu, assim, né? Claro, e essa parte sim. Mas digamos que o conteúdo todo, o recheio, tudo, claro, é Sim. dele. Uhum. Sim. Obrigada, Edson. Crispim, tu queria falar? Bom, eu primeiro queria agradecer a todos vocês por estar tão emocionado numa segunda-feira, depois de uma reunião de departamento. É muito bom estar aqui emocionado. Enquanto vocês falavam, a Ana Flávia
ler um poema. E eu lembrei de uma canção, Ana Flávia, e por supostamente uma gaúcha que gravou isso, uma gaúcha aí de Porto Alegre. A canção diz o seguinte: o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. Tapir, jabuti, liana, lamanda, ali, ataúde, piá, ururau, aqui, ataúde, piá, carioca, poreca, mecrã, jobim, acarore, jobim, açu. E por que eu estou falando isso, assim? Você vê uma espécie de Arthur Bispo do Rosário, com todo o respeito e com todo o cuidado que eu quero falar isso, um Arthur Bispo do Rosário das dobraduras no Rio Grande do Sul, o Brasil não conhece. É isso que me impressiona. Sabe, Márcia, Ana Flávia, eu nunca ouvi falar, por exemplo, na Casa Dona Flora, no Ateliê Livre. Eu sou paulista e nós somos irmãos de confiabilidade territorial nesse país. E a gente precisa conversar num instante absolutamente de crise que vive esse país. Rachado, estilhaçado, né? Então, eu acho que essa é uma forma de resistência. E acho, Márcia, que esse trabalho que você faz, junto com outra pessoa, junto com a Ana Flávia, inclusive, é um trabalho de resistência, num país que necessita hoje dessa resistência, né? Sobretudo nessas vozes que não são vozes, né? São vozes caladas, são vozes. Quando se fala da crise dos CAPs, nós vivemos isso onde eu moro em Campinas. Os CAPs estão fechando. Só um detalhe: o nosso prefeito é médico, certo? Então, eu queria dar os parabéns para vocês por esse trabalho, por essa apresentação, por essa. De ficar tão emocionado com tudo isso que vocês mostraram, com esse potencial imenso que tem alguém que faz essa dobradura. E eu sugeriria, Márcia, não só uma instituição para cuidar desse trabalho, efetivamente. Eu sugeriria também que você colhesse, talvez, alguns trabalhos e fizesse uma espécie de curadoria e publicasse isso. Isso tem que ser publicado. Isso tem que ser mostrado para um monte de gente. Garanto para você, se eu falar isso no departamento de terapia ocupacional na universidade, vão querer te conhecer. Vão querer conhecer a Ana Flávia, vão conhecer o trabalho que vocês fazem. A universidade está precisando disso. Isso está cada vez mais empobrecido ou arrefecido, né? Ou então volatilizado nesse período. Então, eu só queria dar os parabéns por todo esse trabalho, dizer que é muito legal foi muito legal ouvir vocês, é muito legal estar ouvindo vocês, e que acho que a gente precisa conhecer mais o Brasil. E eu garanto para você que nesse instante, nessa noite, eu estou conhecendo mais do Brasil, né? E o meu filho fala uma coisa interessante, porque daqui 14 dias eu faço 70 anos. O meu filho disse que eu estou parecendo o Castelo rá. Eu disse, mas por que você está falando isso? Porque dos 70 que lá vem a história. Então, eu estou cheio de histórias para contar. E quando eu ouço uma história tão bela quanto essa, eu me sinto mais rico. É isso que eu queria dizer a vocês. Obrigada, Crispim. Olha só, eu fiquei pensando nisso que tu fala, né, de ter um lugar para mostrar esse trabalho. Então, ele está no Museu das Memórias Impossíveis, um lugar que acolheu esse trabalho há bastante tempo e que é acesso, né, gratuito, fácil de todo mundo acessar. Então, acho que melhor local para isso, impossível. Então, eu fico muito feliz e muito grata que ele se encontre aí, que para mim, assim, foi uma instituição, e continua sendo, mas uma instituição formadora, importantíssima, e sou muito grata à POA e ao museu por acolherem esse trabalho e mantê-lo ali para acesso. Então, claro que, como a gente gostaria, né, de conhecer mais o Brasil, concordo contigo, tanta gente bacana, tanto trabalho maravilhoso, né? Então, muito obrigada. Márcia, o pessoal queria contar um pouquinho de uma coisa.
O museu acolheu o trabalho da Márcia, mas acolheu antes dele existir. Então, o museu também só existe por causa do trabalho da Márcia e do seu Ademir, porque eu fiz a proposta para a Márcia quando o museu era uma ideia que provavelmente ia dar errado, porque como é que esse troço ia dar certo, né? Não sei, estamos aqui, né? Mas assim, tinha tudo para dar errado, tudo para não acontecer. E a Márcia disponibilizou todo o trabalho, a gente fez um site piloto para apresentar para a Poa, para as pessoas entenderem o que que era o museu, porque ninguém entendia o que que era o museu. O que que a gente vai fazer com o museu aqui? Vocês vão contar a história dos psicanalistas da Poa? Não, não é isso. Não é mesmo. E a gente tinha que contar a história e com o trabalho do seu Ademir e da Márcia, a gente fez uma exposição piloto e outros também, né, que não foi o único, os únicos generosos que acreditaram numa coisa que não existia. E a partir disso a gente conseguiu construir o museu como ele é hoje. Então, muito obrigada, Márcia. Maíra, às vezes a gente escreve certo por linhas tortas. Mais alguém, gente? Eu queria só falar uma última coisa, assim, que eu acho que tem a ver com o que traz, né, Maíra, sobre esse lugar de um museu com essa característica, né? O Museu de Memórias Impossíveis, eu acho que nessa liga de encontros que vão produzindo essa poesia, né? Que é relacional, essa poesia que somos nós como coletividade, quando a gente consegue estar diante do estranho, do impossível, do abismo, né? Acontece um serzido, que é uma palavra tão bonita, que faz parte dessa exposição, que eu acho que é o coração dessa exposição, né? Tem algo sobre Serzir que aparece tão lindamente nas imagens que a gente pôde ver, que a Márcia abriu, né? No trabalho do Ademir, que é justo desse nosso tecido esburacado, né? Quando tu falas, né, Crispim, desse tempo de crises, eu acho que a gente tem falado e tentado de toda maneira possível, por onde a gente pode, onde a gente está, fazer frente a essa dissolução do território do comum, né? Território dos encontros possíveis. Então, fiquei pensando muito assim na força de se apostar no impossível, né? Como é o museu, foi a tua aposta, Márcia, com o Ademir, como foi, né, a aposta do jeito que foi do Ademir, de que ele não ia abrir mão de continuar dobrando e coletando papel e serzindo ali no concreto do papel, né, alguma coisa, e que estamos aqui fazendo isso nesse momento agora, numa segunda-feira à noite, e isso é bonito, né? É bonito e cada um aqui sustenta um tanto de fios nessa conversa, né? A gente sabe que de onde a gente está participando desse trabalho de serzidura. Então, também agradecer pela conversa, e agradecer pela, pelos sonhos, né? Palavra tão querida do Edson, né? Com o seu trabalho, pela nossa possibilidade de sonhar outras coisas além do que já existe, né? Isso se torna cada vez matéria mais rara e preciosa, né? Tá tão na mídia a expressão terras raras, né? Por outros motivos pouco interessantes. Eu fico pensando que a gente está aqui no encontro de terras raras, né? Porque vão ficando cada vez mais raras as possibilidades de sonhar, sonhar outros jeitos de fazer. E se tem alguma outra coisa que mereça o nome de arte, eu não sei. Então, com isso, Márcia, queria te dizer que, para além das construções sociais, sociológicas, que colocam
o lugar da arte do artista dentro de um certo sistema especializado, cheio das suas regras e códigos, né? A arte está acontecendo o tempo inteiro no tecido vivo, né? E a gente aqui testemunhou exatamente isso. Exatamente isso. Então, embora entenda quando tu diz é difícil, é o trabalho dele, não, mas quando a gente desloca um pouco além, para além do território, dos nomes próprios, das autorias, mas pensa no tecido do vivo, né? A gente tá diante de poesia, de arte e de uma construção que aumenta a nossa capacidade de sonhar e se relacionar. E isso é um presente. Nossa, obrigada, Ana. Acho que não tenho mais o que possa complementar aí da tua fala. Acho que sim, muito, muito bonito. Muito obrigada. Acho que é muito lindo pensar por aí. E concordo e acho que a resistência que a gente faz também é tudo isso junto. A gente convidou a Ana Flávia porque ela é pura poesia, né? Assim, só deixar. Vanessa, tu tinha levantado a mão. É mesmo, é baixou. pura poesia e por encontro. É. Não, Vanessa? sim, achei tão bonito que a Ana Flávia falou que eu fiquei na dúvida, assim. Não, na verdade, gente, sim, queria muito agradecer e compartilhar mesmo um significante, assim, né? Desde ali do dobrar, da dobradura, eu fiquei pensando o que é um ato de dobrar, né? Quando a gente dobra algo para guardar, né? A gente dobra só algo que a gente tem intenção de guardar, né? Aí lembrei também do poema do Antônio Cícero, né? Que guardar não é chavear, né? Nada é que aí vai na direção do que o Crispim traz, né? De também poder compartilhar desse trabalho, né? De abrir esses fios e que guardar é olhar para ela, zelar por ela, né? Então, o guardar me remeteu, acho que passou por esses encontros que vocês estão relatando, né? Todos eles, inclusive, né? Do museu com o trabalho, né? Do Ademir, da Márcia, entre eles, porque o que é o guardar, né? Isso que eu fiquei pensando, porque para que o Ademir conseguisse seguir guardando, precisava abrir espaço, né? Sem espaço não tem como seguir guardando, né? E, e esse deslocamento também, né? Desse guardar para um lugar, encontrar um lugar, né? Subjetivo para isso, né? Então, acho que me remeteu muito ao nosso trabalho mesmo, né? E o trabalho da arte, e esse clínico que o Edson trazia, né? De guardar enquanto destinar lugar, né? Um lugar simbólico ali, né? Subjetivo, para que as coisas possam existir e seguir existindo, né? Mas era isso só, compartilhar mesmo como foi se processando, né? E agradecer. Mais alguém quer falar uma última coisa antes da gente encerrar, pessoal? Bom, então a gente se vê no mês que vem. A gente tem muitas conversas legais ainda até o fim do ano, vai ser ótimo. E para quem perdeu algum, tá tudo no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Tem conversas lindas que tivemos esse ano. Então, boa noite. Muito obrigada, Ana, Márcia, vocês são maravilhosas, foi lindo. Boa noite, gente. Obrigada. Um prazer estar aqui. Boa noite. Gente. Obrigada, boa noite. Conversa boa. Boa noite.